coragem que tinha em vista há um ano atrás, 2 anos atrás, ainda tem nesse momento. Tem um pacote de negócios na mão, investimentos, que ainda está a fazer nesse momento. Eu não estou muito otimista. O desemprego subiu, as moratórias vão ter que começar a ser pagas, como sabe, a partir do mês de abril. Não estou de acordo que as moratórias sejam estendidas de forma global, de forma cega. Quanto mais tempo adiarmos, maior é a dimensão do problema. Mais vale encará-lo agora e, caso a caso, criar as devidas exceções. Se não for regulamentado com urgência a obrigatoriedade legal dos donos de obras aceitarem a revisão de preços para as obras públicas e privadas em curso, os prejuízos são de tal ordem nas empresas de construção civil que muitos fecharam as portas em 2022 e 2023. Eu acredito que essa lei, ou essa regulamentação da lei, sanará essa questão. É para tão breve quanto possível. Em virtude da crise da Covid, houve um aumento do custo de fatores. Portanto, custo de transportes, as encomendas, portanto, agora demoram mais tempo e os preços aumentaram. E, portanto, esta é a realidade. Eu acho que o ano de 2022 vai ser dos anos mais difíceis para o setor da construção. A pandemia da Covid chegou e arrasou tudo em março de 2020. Um estudo do INE, publicado em outubro desse ano, mostrava que 83% das empresas viram reduzir o seu volume de negócios, com o turismo e áreas conexas a serem os mais afetados. 2 anos depois, os empresários do setor da construção civil estão expectantes quanto ao evoluir da sua atividade, pois a conjuntura é desfavorável. Os empresários indicaram um nível elevado da taxa de juros, as dificuldades na obtenção de crédito bancário e a insuficiência da procura como sendo os principais constrangimentos do setor da construção. Os empresários do setor apontam ainda o dedo acusador ao excesso de burocracia e regulamentações estatais. Mesmo com o aumento da carteira de encomendas no 4º trimestre de 2021, face ao trimestre homólogo, os empresários do setor da construção constatam que a tendência para os primeiros 3 meses de 2022 aponta para a diminuição da atividade das empresas e, consequentemente, a diminuição do volume de emprego. Outro fator negativo é que nos últimos meses registrou-se um aumento dos custos de produção, implicando o aumento dos preços dos apartamentos, uma nova realidade que reduziu os potenciais clientes, fazendo com que o nicho do mercado ficasse mais reduzido, impondo novos desafios aos promotores da imobiliária. Oferece produtos novos, oferece diferença, porque se o nicho do mercado já era restrito, se potenciais compradores já era pouco, e se não tem dificuldade natural de um país que é Cabo Verde, nesse momento, a competição entre promotores é mais acirrada. Logo no início da pandemia da Covid, em março de 2020, foram muitos os desafios enfrentados pelos promotores imobiliários a operar no mercado nacional devido a uma situação inédita no tocante às vertentes económica, social e sanitária. Teve questão de moratória, no nosso caso, particularmente, não negociou diretamente com o banco. Não teve um prejuízo grande porque não tinha obras pronto para entrega, na fase final de entrega, no qual com mais 2, 3 semanas não terminava obras, não vem terminando depois de 6 meses. Não teve obra que não deixa de lucrar, digamos assim, o valor de um apartamento. A hora que tem grande parte de trabalhadores prestadores de serviços, que de repente que tem rendimento, a própria empresa tem que fazer os empréstimos, esse que tem banca para socorrer-se. Então, quem que acaba para socorrer é próprio nosso. Ao longo de 15 meses de estado de emergência, a maior parte deles recorre a empréstimo à própria empresa. Portanto, a empresa, além de cumprir ou tenta cumprir as obrigações bancárias e de própria finança, de Estado, tudo isso, teve essa ação social, digamos assim, para mais de 30 alguém que trabalha com nós diariamente.
Mas qual é o retrato do panorama atual vivido pelos empresários do setor da imobiliária? É um desafio, todo dia não tem um desafio para isso. Tem duas realidades, tem uma realidade antes e tem uma realidade pós. E a média é coisa que se espera em 2023, porque 2022 que se está promissor. Em termos de custo, é galopante. Que socorrer é banco. A grande verdade é isso. E tem um outro lado, que é negociações que o próprio Ministério das Finanças fazia em termos de dívidas de empresa, pagamentos de empresa, o que é devido ao Estado. Portanto, que ali foi um excelente apoio. Viajando em direção ao norte do arquipélago, chegamos a Santo Antão para conferir a situação da Watana Construções, propriedade de um empresário bissau-guinense que está no mercado local há 5 anos. A empresa tremeu, mas não caiu. Bateu-se e resistiu às dificuldades, mantendo-se em atividade, driblando a crise pandémica. A pandemia afeta a empresa de modo geral na produção de obras, já que não tem pouco devido à pandemia, então não tive pouca produtividade. Graças a Deus, imigrantes, que é dono desse empreendimento, junto com sua família, ele teve coragem no momento difícil de erguer esse trabalho e lá não vai salvaguardar nos postos de trabalho de toda a gente, botou ali para trás e diretamente e a pessoa já volta nos fornecedores, não conseguiu até manter nos postos de trabalho. Nunca chegava a layoff, graças a Deus. Nunca tive necessidade assim de para layoff, não consegui sobreviver com esse pouco, não vai aguentar a empresa, com dificuldade, mas não aguentar até nesse momento. A construção civil, não é pescador, não tem época alta, não tem época baixa, não te bate esforçar. Na mínimo que não tem, não te esforçar para tentar cumprir, principalmente com os funcionários, nos fornecedores. Nem sempre não está pode às vezes impostos, às vezes não tem dificuldade, mas não está dar prioridade sempre a nós funcionários que para não poder manter posto de trabalho e manter aquele panela na lume. Nesse momento não tem 20 pessoas direto, não está dar emprego, direto, sem conta com os fornecedores. Nesse momento não está com 3 obras já iniciadas e mais que não vai iniciar agora já para a próxima semana, se Deus quiser. Isto quer dizer que não tem aumento de 20 para 40. Descendo na geografia das ilhas, passamos pelo Sal, onde atua outro promotor do setor da construção, que é a empresa SGL. Na verdade, esta empresa conta igualmente com empreendimentos em algumas ilhas, como por exemplo Sal e Santiago. Foi na capital do país que conversamos com um dos responsáveis da empresa SGL, que faz questão de frisar que a pandemia trouxe um fator de incerteza na gestão das empresas e no tocante a novos investimentos, aumentando drasticamente o custo da mão de obra e fez o Estado desviar os recursos para o setor da saúde. Efetivamente, a pandemia teve, portanto, impacto profundo na saúde económica, financeira e nos recursos humanos das empresas de construção civil. Afetou psicologicamente os recursos humanos das empresas, diminuindo a concentração com perda de rendimentos e produtividade. Aumentou drasticamente o custo da mão de obra, ou seja, para ter o mesmo nível de rendimento na produção, foi preciso as empresas empregarem mais 15 a 20% da mão de obra para cobrir, digamos, as baixas por doença da Covid. Dificultou as importações de matérias-primas do exterior com o aumento dos prazos das obras e o aumento de custos indiretos. Contribuiu para a diminuição dos concursos públicos, uma vez que desviou fundos destinados ao setor da construção do Estado para o setor da saúde. A empresa SGL aderiu ao layoff durante o estado de emergência e parcialmente à moratória. A SGL aderiu ao layoff num pequeno período de 45 dias durante o estado de emergência. Relativamente, digamos, a moratória, nós aderimos parcialmente à moratória. E um fator transversal é que o aumento dos preços dos fatores de produção afetou todas as áreas de atividade, uma situação a que não podiam fugir as empresas do setor imobiliário. Este empresário clama por adoção de medidas urgentes para evitar que muitas empresas do setor fechem as portas neste ano, ou então no futuro próximo. Constata-se que um aumento significativo de preços de materiais
Por exemplo, no aço subiu 75%, o cimento subiu 30%, o gasóleo subiu 20%, os alumínios subiram 60%, os transportes subiram 100%. Este aumento exponencial dos preços de materiais de construção, portanto, obviamente está dificultando muito a execução e conclusão das obras em curso. Há um aumento significativo dos prazos das obras, com o agravamento dos custos indiretos às empresas. A revisão dos prazos das obras é uma questão que carece também de legislação urgente. Um percurso novamente em direção ao norte das ilhas para terrar em São Vicente. O grupo Sina Construções fala em danos irreparáveis, realça a medida acertada que foi a moratória e conseguiu manter-se à tona, apesar das dificuldades, sem despedir os seus colaboradores. Quando chegou a pandemia, no primeiro instante, o setor da construção civil foi considerado como atividade não essencial, portanto, o que provocou a paralisação e suspensão de alguns contratos. Nós, do Grupo Sina, nesta altura tínhamos um pacote de obras considerável. A paralisação da obra afeta os custos fixos da empresa. Mesmo sem atividades não há faturação, portanto, sem atividades não há produção. Portanto, e nós não poderíamos parar a empresa teria que continuar, portanto, tivemos que arcar com muitos custos. Em segundo lugar, as medidas sanitárias trouxe também mais custos, portanto, a questão do distanciamento social, do álcool gel e das medidas de trouxe para as empresas muito mais custos que nós tínhamos previsto nos contratos. As moratórias são medidas para amenizar a crise, não é uma solução. A questão da moratória é um adiamento de custos que as empresas tinham naquela altura. Portanto, os créditos de apoio à tesouraria nós tivemos acesso e foram bem-vindas, foram medidas que conseguiram amenizar as consequências da pandemia, mas não são uma solução. Portanto, a solução neste momento é ter dinâmica económica grande para se poder recuperar dos danos provocados pela pandemia. Tivemos, a sorte de estar a fazer obras para o Ministério da Saúde, são obras que não poderiam parar e nós conseguimos manter o nosso pessoal. De volta à cidade da Praia para conferir a situação da empresa Madureira e Madureira, Estudos e Projetos Limitada, que reconhece impactos consideráveis no setor da indústria da construção. O setor da construção caiu cerca de 40% com o início da pandemia. O impacto não é grande porque foi-se mantendo à custa de alguns investimentos públicos prioritários, sobretudo na área da saúde, mas a grande paragem foi no setor do turismo, que além de ser o motor da economia nacional, também é um grande motor da indústria da construção, porque todos os investimentos, os grandes investimentos na área turística pararam e ainda não arrancaram. Naturalmente que tivemos que abrandar. Mantivemos só, digamos, os trabalhos relacionados com o projeto, podíamos desenvolvê-los a partir de casa, teletrabalho. No capítulo da fiscalização, naturalmente que pararam, só que nós acabamos por dar apoio a alguns empreiteiros que, como eu disse anteriormente, atuam no setor das águas, do saneamento, da agricultura, e demos apoio, portanto conseguimos reajustar um pouco os nossos serviços nessa área. Conseguimos manter os postos de trabalho, não recorremos a qualquer, digamos, ajuda externa e continuamos a avançar. Mas naturalmente que sentimos, e sobretudo uma queda nas vendas. O aumento generalizado dos preços teve impactos transversais na construção civil. Começa por ter havido um aumento no custo das matérias-primas. Houve um aumento de preços enorme naquilo que é tubagens, naquilo que são os cerâmicos, materiais cerâmicos, cimento, o ferro. O ferro, então, aumentou quase 40%. E isso teve um impacto grande, mais visível agora no final de 2021. Depois é o aumento do custo dos transportes, custos de combustíveis, o transporte de contentores quase que duplicou.
Cabo Verde é um dos pequenos estados insulares mais impactados pela pandemia da Covid-19. No quadro da construção civil e no tocante ao setor público, muitas obras do PRA foram materializadas com o propósito de combater os efeitos da crise e contornar as dificuldades, proporcionando postos de trabalho a chefes de família, já que, quando o sol nasce, é para todos. Os municípios viram projetos importantes de desenvolvimento local que foram suspensos, mas também viram projetos que já estavam prontos para arrancar, que não arrancaram, e com a vinda da Covid e com o impacto económico que este teve na economia cabo-verdiana, impactou negativamente os investimentos ao nível dos municípios. Com a Covid-19, vários projetos no âmbito do PRA, do Programa de Reabilitação e Requalificação de Acessibilidades, mas também projetos no quadro do Fundo do Turismo. E o Fundo do Turismo é um fundo que financia vários projetos ao nível do desenvolvimento económico local, na requalificação urbana e ambiental, nas acessibilidades, e por causa da Covid este fundo não teve os resultados que estavam previstos, daí que vários projetos ficaram paralisados, suspensos, e que só agora estão a ser retomados. Portanto, o impacto da Covid-19 na economia cabo-verdiana, na economia dos municípios, é grande. Com a paralisação e a suspensão dos investimentos, a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde fez uma operação junto da Bolsa de Valores de Cabo Verde, em parceria com as infraestruturas de Cabo Verde e com também o Tesouro do Estado. Mobilizamos junto à Bolsa cerca de 920 mil contos para pagar as obras no quadro do projeto PRA, que estavam paralisadas, e também para resolver todos os pendentes que nós tínhamos com as empresas que executaram as obras. A empresa Inertes de Cabo Verde, detida pela Cecil Cabo Verde, uma subsidiária da Cecil Portugal, está no mercado de produção e comercialização de agregados e também de pré-fabricados em betão desde o ano 2000. A Inertes Cabo Verde não parou a sua atividade produtiva, com exceção do período do estado de emergência, cerca de 45 dias em 2020, e nem tampouco despediu trabalhadores. A Inertes Cabo Verde não sentiu grandes efeitos no seu volume de faturação da pandemia. Nós temos processos de manutenção preventiva que minimizam as avarias que temos nos equipamentos e máquinas. Isso poderá ter contribuído para que, uma vez que estivemos a operar sempre durante a pandemia, com exceção de 1 mês e meio em que, por política do governo, não fomos autorizados a operar, retirando esse pequeno período de tempo, nós estivemos sempre a operar. Temos boas equipas, temos confiança nas mesmas, damos formação em termos de segurança e longe de nós em despedirmos pessoas das nossas equipas. Não, contamos com eles. Se o adágio diz cada cabeça sua sentença, também não deixa de ser verdade que cada uma das empresas foi afetada de forma diversa pelo furacão, entenda-se pandemia da Covid-19, e cada uma delas tem uma história para contar. Nós estávamos a receber um navio e um dia depois da descarga o mercado fechou completamente e tivemos fechado 1 mês e meio aqui em Santiago, outras ilhas 1 mês, com vários navios a chegar. E esse foi talvez o nosso maior impacto inicial, que foi termos os armazéns cheios de cimento e não termos vendas. Era tempo de tomar decisões, sendo preciso fazer uma escolha perante as adversidades. E a opção foi clara e inequívoca. Foi não utilizarmos os recursos que o governo disponibilizou, layoff. Entendemos que, e pela dimensão da empresa, era necessário também dar uma voz de esperança, que era uma situação que poderia ser duradoura e à data não sabíamos o quão duradouro ia ser, não é? Já levam 2 anos, mas acho que foi a posição correta. Continuámos a ter as pessoas a trabalhar, não despedimos ninguém, pelo contrário.
O diretor-geral da Simpor Cabo Verde garante que a empresa aproveitou a pandemia para redefinir as suas atividades, fazendo um investimento de cerca de 800 mil contos, com os olhos postos no futuro. O aumento dos preços dos seus produtos acompanhou a tendência em alta no mercado internacional. Desde janeiro estamos com um novo preço. Não temos muito por onde fazer, quer dizer, o cimento é uma indústria que tem custos elevados. Foi aumentado em novembro o preço, mas como houve um impacto de vendas diferidas, o seu efeito efetivo, que se começa agora a sentir mais, é em janeiro, mas o aumento foi feito em novembro. No tocante à entidade Infraestruturas de Cabo Verde, ela tinha a responsabilidade de assegurar a liquidez das tesourarias das empresas contratadas até a retoma das obras em maio de 2020, com adaptação ao novo normal, respeitando-se as normas sanitárias e todas as limitações daí advenientes. É claro que isso gerou quebras de produtividade e não só isso, também como a questão de perda de algum financiamento que estava garantido para as obras. E esse financiamento se perdeu devido à lentidão da retoma económica, né? Contava-se com uma retoma, mas depois começaram a surgir as variantes que reduziram a entrada de turistas e todos os outros fontes de receitas que o Estado tem, e o financiamento de alguma acabou ficando prejudicado. E é claro, com isso aumentou o prazo de pagamento das faturas dessas obras, o que reduziu o cash flow dos empreiteiros e com isso também não conseguiram imprimir um ritmo desejado nas obras. A Infraestruturas de Cabo Verde gera as obras públicas nos diferentes setores. Inevitavelmente, a pandemia afetou o setor da construção, embora num grau diferente do turismo. Os números falam por si, registrando-se uma quebra nos concursos de 2019 até então e suspensão de novos contratos por falta de financiamento. Em 2019, nós tínhamos lançado cerca de 60 procedimentos de contratação, né? Em 2020, mesmo com a pandemia, ficamos por volta dos 50. E já em 2021 tivemos que lançar 30 procedimentos. Este ano não prevemos muito mais, né? Então há de fato uma quebra de novas aquisições. É claro que neste momento o Estado está a remodelar ou a refazer o seu de obras e vão surgir grandes obras, mas a pandemia, claro, houve um impacto direto no que se previa financiar, tendo-se de redimensionar o financiamento para os programas de infraestruturas, e então cingindo somente aos contratos que já estão em execução. Alguns novos contratos tiveram de ser suspensos por falta de financiamento. Uma medida que foi adotada logo após a retoma das empreiteiras era pagar com prazos reduzidos, né? Por contrato há um prazo X para pagamento das faturas, era tentar reduzir esse prazo para metade, de modo a garantir tesouraria e isso em consonância com todas as outras medidas que o governo tinha tomado, como as moratórias e todas essas benesses para o setor empresarial, para ajudar a tesouraria a garantir que tinham aqui um contraponto à quebra de faturação que é evidente. Com essa redução dos novos contratos, também acaba aparecendo menos oportunidades para as empresas. Claramente que há uma quebra. Para se aferir os efeitos da pandemia da Covid, é de suma importância conferir a evolução da atribuição, revalidação e cancelamento dos títulos de propriedade e alvarás de construção entre março de 2020 até a presente data. Em seguida, confira os dados que ilustram o acesso e permanência das empresas no mercado da construção civil entre 2020 e 2022. No total, Cabo Verde conta com 760 empresas licenciadas no setor da construção civil, sendo 498 com títulos de registro válidos, que têm validade trianual, e 262 com alvarás válidos, têm uma validade máxima de 1 ano.
No ano 2020, foram concedidos 337 licenciamentos, aumentando para 383 no ano passado, e até o passado dia 10 de fevereiro, a entidade multissetorial, designada Comissão de Avaliação das Empresas da Construção e da Imobiliária, tinha concedido 155 licenciamentos. Portanto, temos um total de 262 alvarás válidos e 498 títulos de registro válidos, o que prefaz um total de 760 empresas licenciadas para o exercício de atividade de construção em Cabo Verde. O que podemos dizer é que durante a pandemia houve vários pedidos para atribuição de alvarás, houve vários pedidos de empresas que tinham título de registro que pediram elevar-se para alvará, e mesmo muitas empresas que tinham alvarás de classe inferiores pediram elevação de classe. Entre o débito e o haver? A nossa avaliação é positiva. Por quê? Porque os números indicam isso. Temos os operadores que estão no mercado, continuam no mercado, e temos a entrada de outros operadores. Sem falar dos operadores que estão no mercado que não têm alvará. É o nosso trabalho no terreno de inspecionar, notificar essas empresas, atribuir um prazo para que venham pedir alvarás. A Câmara de Comércio de Barlavento reitera que, após a auscultação dos seus associados, constatou que a crise pandémica não poupou ninguém e teve efeitos transversais em todos os setores de atividade, com a redução do volume de negócios e diminuição da produtividade. Segundo aquela entidade, o impacto maior adveio do aumento generalizado dos preços dos materiais de construção civil e mesmo a escassez de alguns produtos no mercado, provocando atrasos nas entregas das obras, sem esquecer várias tentativas de renegociações dos contratos devido a esses fatores externos que tornaram as obras mais caras. Há um aumento exponencial, por exemplo, do aço 40%, vidro 100% e, sobretudo, o transporte internacional. A crise é transversal a todos os setores, naturalmente verificou-se em primeira mão no setor do turismo, mas também o setor da construção civil está a sofrer com o impacto da crise. Desde logo há uma redução no volume de negócios. A produtividade diminuiu também porque a implementação das medidas de segurança sanitária, o distanciamento social, leva a que tenhamos nas obras menos gente e por conta disso também se faça algum investimento. Mas o que tem impactado sobremaneira é a questão do aumento generalizado do preço dos materiais de construção civil. Nós estamos a falar de aumentos que começam nos 15% e chegam aos 100%. Para agudizar ainda mais, nós temos o aumento também exponencial do preço do frete internacional. E depois nós temos estes aumentos, depois nós estamos a contrastar com contratos assinados 2 anos atrás, a preços fixos, onde estas empresas têm que acomodar esta inflação. E nesta situação aqui é preciso alguma sensibilidade e elasticidade da parte do contratante. Em algumas situações tem conseguido, digamos assim, uma renegociação para absorver estes aumentos numa lógica de partilha de custos, mas em outras situações onde o espaço orçamental do promotor não permite, as empresas terão que absorver, digamos assim, estes aumentos, criando algumas situações constrangedoras. É toda uma cadeia de eventos que estão a acontecer e que acabam por honorar ainda mais o custo da construção. Estão, digamos assim, ansiosos por conhecer os mecanismos preconizados no plano de retoma que foi recentemente anunciado pelo Governo, para ver, digamos assim, se conseguem ganhar algum fôlego porque precisam. Quanto às empresas do setor de construção que recorreram ao layoff ou às moratórias, o panorama é o seguinte, segundo a perspectiva da Câmara de Comércio de Barlavento. Sim, no setor da construção civil, relativamente ao layoff, a adesão foi inferior a outros setores, não é? Se pararem para ver, particularmente aqui em São Vicente, quase todos os grandes projetos continuaram, um ritmo mais brando, por conta das condições que eu acabei por abordar, mas efetivamente também por implicação da crise nos atrasos do fornecimento, tiveram que esperar, então algumas empresas recorrerem efetivamente ao layoff. Também a questão dos moratórios, naturalmente acabaram por as empresas que são prestadoras de serviço e também têm projetos próprios, não é? Acabaram por recorrer à moratória.
Na sequência da crise económica sem precedentes provocada pela pandemia da Covid, com uma contração do PIB em 14,8% em 2020, o governo anunciou medidas de proteção das empresas, empregos e rendimento das famílias. A banca esteve também envolvida em todo esse processo com duas grandes medidas, como a introdução da moratória, em outras palavras, uma possibilidade de suspensão temporária do serviço da dívida, ou seja, adiamento do pagamento das prestações, e o lançamento da linha Covid, financiamento das necessidades inadiáveis das empresas em condições vantajosas, com taxas de 3,5%, com aval do Estado e anuência dos bancos comerciais a operar no país. E, portanto, a Caixa aderiu a essas medidas. Os nossos clientes, aqueles que eram elegíveis, beneficiaram. Essa moratória abrangeu tanto as operações que estavam em carteira, como as novas operações que foram concedidas, portanto, no âmbito da linha Covid. Com o anúncio do fim das moratórias, a 31 deste mês de março, vai chegar dolorosamente a hora de pagar. E nem todas as empresas vão conseguir fazê-lo. Em outras palavras, a preocupação dos bancos prende-se agora com o pós-moratória. Cada caso é um caso, poderá, dentro do poder discricionário do banco, haver um ou outro ajustamento. Vai haver, dentro dos créditos em moratória, alguns que não vão pagar mesmo, porque não vão ter a capacidade de repor a sua atividade nos níveis que estavam anteriormente. Obviamente que aqui, quer o Governo, quer o Banco Central, vão ter aqui um papel importante, que é termos aqui, durante este período pós-moratória, um período de transição para que possamos fazer uma navegação mais suave ao longo de tudo o que são as implicações regulatórias. A nível da Caixa Económica, o que nós fazemos e estamos a fazer é ter, por um lado, um plano de ação para prevenir o risco de incumprimento, não é? Ou seja, no fundo, negociar previamente com as empresas, numa base individual de análise caso a caso, como ajustar o novo plano de pagamento à nova realidade da empresa, à sua nova capacidade de pagamento, por um lado. Também a desenhar um procedimento, digamos, extrajudicial de negociar o incumprimento. As empresas de construções beneficiaram também das medidas de moratória, lá onde foi necessário, porque para beneficiar da moratória é preciso ser elegível, portanto beneficiaram. As taxas de juros, portanto, estão relativamente baixas. A linha Covid foi a 3,5%. A banca indica que os números do crédito ao setor imobiliário e crédito à habitação, cerca de 25% do total, desmentem as críticas dos empresários do setor da construção sobre alegadas dificuldades de acesso ao crédito, realçando a qualidade dos projetos apresentados como fator diferenciador para a atribuição dos créditos. Os projetos têm que ser bancáveis. E para ser bancáveis, os projetos têm que ser viáveis. E para ser viáveis, os projetos têm que criar riqueza. Se nós pusermos entre a parte imobiliária e a parte de crédito à habitação, representa cerca de um quarto do total do setor bancário cabo-verdiano, cerca de 25% desse setor. O crédito nos últimos anos tem crescido muito. Nós, por exemplo, no ano passado crescemos 7%, este ano vamos crescer 6%. Não é? Portanto, em função daquilo que é a conjuntura e daquilo que é também a situação individual de cada empresa. Se um operador, uma empresa, está em incumprimento no sistema, em princípio está vedado ao crédito, porque se ele voltar a incumprir, vai degradar a carteira do crédito do banco. E degradando a carteira do banco, o banco deixa de poder ter capacidade de dar novas operações. Após o grande susto com a chegada da Covid a Cabo Verde, em março de 2020, o governo tomou um conjunto de medidas para proteger as empresas, salvar o emprego e gerar rendimentos para as famílias, com a Proempresa, Progarante e Procapital a terem um papel intermediador, uma espécie de interface do Estado relativamente ao apoio às empresas, desempenhando papel fundamental no ecossistema de financiamento à economia. Adotou-se aquilo que ficou convencionado como layoff simplificado. A segunda medida foi, sobretudo, injetar recursos financeiros nas empresas, ou seja, reforçar a liquidez das empresas, por forma também a poderem pagar os salários
e pagarem outras despesas. Por isso foram criadas 4 linhas de crédito, num montante total de 4 milhões de contos, que serviu para, em certa medida, ajudar as empresas a enfrentarem essa situação de não terem faturação. E uma terceira medida também de grande importância foi a concessão de moratórias. Houve então um conjunto de medidas que foram tomadas para proteger as empresas e isso tudo vai desembocando na salvaguarda de empregos e também na geração de rendimentos. Mas, naturalmente, o setor da construção civil sofreu do impacto negativo da Covid, embora estamos convencidos, aliás, os dados demonstram que os setores mais afetados são exatamente os setores que estão ligados ao turismo. No total de intervenção que a Proempresa teve, atingem quase 10 milhões de contos. Por solicitação do Estado, o INPS assumiu as suas responsabilidades através de várias modalidades de intervenção, como a comparticipação nos layoff e pagamento de subsídios de desemprego na decorrência da pandemia da Covid-19, para acudir, neste caso em concreto, ao setor da construção civil. Foram 97 as empresas do setor da construção civil que aderiram ao regime simplificado de contrato de trabalho, de suspensão de contrato de trabalho, o layoff, e essencialmente foi na primeira fase, que abrange o período de abril a junho de 2020. Essas empresas representam 6% do total das entidades que aderiram a este regime e encontram-se sediadas maioritariamente nas ilhas de Santiago e São Vicente. O valor das prestações pagas pelo INPS neste período ultrapassou os 64 mil contos e beneficiou um total de 1.618 trabalhadores do setor, dos quais 245 do sexo feminino e 1.373 do sexo masculino. Cerca de 52% desses trabalhadores têm residência em Santiago, 18% em São Vicente e 12% na Ilha do Sal. O subsídio de desemprego foi outra das prestações atribuídas aos trabalhadores do setor de construção civil, tendo o INPS despendido nesses 2 anos um montante de 19 mil contos, beneficiando 275 trabalhadores, dos quais 136 no ano 2020 e 139 no ano 2021. 254 desses trabalhadores são do sexo masculino e 21 do sexo feminino e têm residência maioritariamente nas Ilhas do Sal, Santiago e Boa Vista. Atualmente já não há empresas abrangidas pelo regime de layoff, uma vez que a última fase do regime de layoff terminou em dezembro de 2021. E nesta fase já não tínhamos empresa de construção civil abrangidas, uma vez que essa fase, nesse ano, somente as empresas do setor do turismo e atividades conexas é que entravam abrangidos. Eu não estou muito otimista. O turismo, que contribui, como se sabe, com 25% do PIB para a economia de Cabo Verde, ainda está bastante afetado pela pandemia. Os principais turistas da Europa ainda estão a atravessar um período conturbado por causa da pandemia. Em Cabo Verde, o desemprego subiu. As moratórias vão ter que começar a ser pagas, como sabe, a partir do mês, se não me engano, de abril. Portanto, é normal que as famílias tenham menor rendimento disponível para, enfim, comprarem materiais de construção. Portanto, eu não estou muito otimista para este ano. Penso que não vai ser superior àquilo que se passou o ano passado. Se houver um aumento do emprego, porque o setor do turismo começa a normalizar-se. Se realmente, depois da quebra abrupta do crescimento do PIB em Cabo Verde, houver agora, a pouco e pouco, uma melhoria e, portanto, um ligeiro crescimento, pois eu acho que a economia, a indústria, digamos assim, irá a pouco e pouco recuperar da posição menos positiva que teve nos últimos 2 anos. Nós estamos convencidos que 2022 haverá, efetivamente, um crescimento. Se me pergunta, muito acentuado, em linha com 2021,
Pois eu acho que vai depender de quando os grandes projetos arrancarem, quanto mais cedo melhor, para ajudar o crescimento. Os promotores imobiliários apontam dificuldades como o aumento dos custos dos fatores e estão na expectativa das medidas que o Governo vai tomar para permitir a atualização dos preços e serviços prestados que eventualmente passem por renegociação dos contratos com os donos das obras. Neste momento, o mais difícil, a previsão do futuro. As medidas que o Governo implementou, repito que foram medidas que conseguiram amenizar os efeitos da pandemia, mas nós precisamos, nesta altura, neste momento, é ter uma dinâmica forte para se poder aumentar a produção, não é? E, consequentemente, tentar recuperar dos efeitos que nós tivemos com a pandemia. Neste momento temos uma diferença de preço enorme em relação ao período antes Covid. Os nossos contratos são contratos de 2019 a 2018. Nós estamos a executar contratos desta altura. Portanto, e não havendo neste momento uma atualização de preços, as empresas vão sofrer. Portanto, é que nós, neste momento, é o que a Associação de Empreiteiros está a tentar fazer, junto do Governo, conseguir a atualização dos preços, que nós estamos a executar obras de preços de 2018, 2019 com atualização de preços materiais pelos nossos fornecedores. E nós devemos ter também direito a essa atualização junto dos donos da obra. Terá que haver medidas, porque é uma questão de força maior. Nós estamos a tentar também com as empresas privadas, depende de cada sensibilidade, mas penso que é uma reivindicação justa, não é uma invenção. Dependemos dos concursos públicos e não tem havido muita oferta de concursos neste momento. Tem sido muito poucos concursos, né? Mas a vida do empresário é assim, é procurar soluções. Portanto, há momentos bons, há momentos menos bons, portanto temos que estar preparados para enfrentar esta situação. O retoma no turismo não te acredita, o mercado está começando, o poder econômico do Estado para socorrer empresas é maior. O próprio banco também, se o poder econômico de socorrendo também ser maior. Construção, não te acredita, mas a grande alavanca, digamos, do mercado, pessoas que te envolvem, material que te envolve, esse setor é motor. Mas o setor de construção, se funciona, tudo está caminha. Ele é a grande verdade. Não tem emprego, tchau alguém, direto, tchau alguém. A solução criativa, no ramo, é diminuir o custo de dinheiro. É a única coisa que está diretamente. Em Caçatoia, o governo também reduziu o imposto, custo de dinheiro, o custo do funcionamento, por reduzir. A retoma do turismo irá promover uma retoma parcial do setor da construção, ou seja, empresas que tinham obras em 2020 vão concluí-las em 2022, utilizando os fundos do turismo. Empresas que não tinham obras em 2020 e 2021 continuam a não ter obras em 2022, uma vez que o Estado não está a lançar novos concursos em quantidade suficiente para repor a economia no nível de 2019. Antes da pandemia havia uma série de grandes investimentos na área do turismo, mas uma grande parte deles, continua tudo, digamos, na gaveta, à espera que, de facto, a retoma do turismo volte a estar nos níveis anteriores à pandemia. As grandes obras estão, de facto, ainda a marinar um pouco, ainda estão à espera de melhores dias. Fez-se uma coisa que foi a primeira emissão do chamado Social Bonds aqui em Cabo Verde, em que a Associação do Município e as infraestruturas de Cabo Verde, portanto, fizeram recurso à Bolsa para poder retomar os trabalhos de requalificação urbana, que os beneficiários principais são essas empresas de construção. Portanto, a perspectiva, do meu ponto de vista, é positiva e, portanto, também as condições de financiamento, neste momento, como eu disse, são muito, muito competitivas. Há sinais claros de retoma económica, de projetos em todos os municípios, e isto vai ter um impacto também ao nível da dinamização do comércio e das economias locais. Ao nível dos municípios, têm acontecido investimentos importantes no quadro da retoma. Isto também tem impacto ao nível do setor da construção civil, porque as câmaras lançam concursos, contratam empresas locais, mas também empresas nacionais, para executar essas obras. Neste momento, em todos os municípios, há projetos
e obras em curso, com a retoma do turismo, mas também com a normalização das viagens, da mobilidade. O Estado diz querer ajudar os promotores imobiliários com propostas no tocante à inovação, permitindo a revisão contratual, de modo a responder aos anseios das empresas do setor da construção, que se queixam de aumentos drásticos nos custos dos fatores de produção e não querem arcar sozinhas com todo o ônus da situação, tentando repassar uma parte dos custos extras aos donos das obras. Vamos promover, junto com o Governo e a própria Associação de Empreiteiros, uma proposta para regular a questão da revisão de preços. Isso será para breve e para ser feita ainda no decurso deste ano. E isso permitirá, de alguma forma, regular essa questão da revisão de preço dos contratos face ao aumento inesperado dos custos. O Governo está a preparar uma nova carteira de obras que injetarão alguns milhões de contos em investimentos, e isso aquecerá de novo esse setor. Ela está atrelada ao PEDS 2 e o exercício do PEDS 2 já está em curso com vários setores a discutir o planeamento. Provavelmente no segundo semestre terá esse pipeline será divulgado. Por sinal, o crédito à habitação, para satisfazer o sonho e a ambição de ter casa própria, não foi muito afetado, sendo exprimor de alguns reajustamentos devido ao aumento dos preços dos materiais de construção. O Sr. J, em fase de construção da sua habitação própria, partilhou conosco, a título anónimo, as suas preocupações. No nosso caso, o projeto de arquitetura e o respectivo orçamento foram finalizados no mês de março de 2021. Porém, passados 2 meses da data da sua submissão para fins de financiamento junto à banca, os preços sofreram um aumento considerável, na ordem dos 30%. Isso implicou uma nova planificação financeira. Esse aumento foi mais acentuado nos produtos oriundos do mercado asiático, sobretudo o ferro, sem esquecer o cimento, que aumentou cerca de 40%. Conheço uma pessoa que estava numa situação de tal forma insustentável que teve que pedir um reforço suplementar, visto que o orçamento aprovado e disponibilizado pelo banco já não correspondia à realidade do mercado. Os particulares, a habitação não foi muito afetada, portanto, é mais os outros créditos. O crédito de habitação normalmente é o crédito mais de menor risco para os bancos, porque a habitação é a coisa mais sagrada para a família e, portanto, houve uma outra, mas não. E, particularmente neste caso do crédito de habitação, neste momento as taxas de juros então são muito baixas. É sempre uma questão de ajustar o plano à capacidade.